Agora vamos falar sobre saúde mental e tratamento para pessoas com dependência química. Estamos recebendo ao vivo ele que trabalhou como coordenador e gestor dos programas de recuperação do Instituto Padre Haroldo em Campinas, São Paulo, e tem uma vasta experiência na área de política pública sobre drogas no Brasil. Recebemos o psicólogo Juliano Santos, especialista em saúde mental e atualmente diretor técnico do Centro Terapêutico Recomeçar. Bom dia, obrigada pela presença aqui ao vivo no Sergipe no Ar e a TV Atalaia, a TV dos Sergipanos. Bom dia, Tamires. Bom dia às pessoas que estão assistindo. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Conta como é que tem sido esse trabalho desenvolvido no Centro Recomeçar. Bom, foi uma decisão importante, né, vir aqui para Aracaju e trabalhar com o Recomeçar, que é uma clínica, uma instituição que eu acompanho desde 2011, 2010, 2011. A gente tem enfrentado essa questão aqui em Aracaju e Sergipe, Nordeste também, que a gente sabe que essa questão da dependência química é algo que tem invadido a casa aí das famílias brasileiras, das pessoas que estão nas ruas, nas empresas, onde as pessoas trabalham. Então, o Recomeçar tem oferecido ajuda sem medir esforços, 24 horas por dia, atendendo essas famílias e atendendo as pessoas que precisam de tratamento, que precisam de orientação para essa questão do uso abusivo ou da dependência de drogas. Lembrando que o WhatsApp do programa está aberto para a sua interação. Você que tem dúvidas, quer fazer perguntas, conhece alguém que tem dependência química, quer entender como funciona o Centro Terapêutico Recomeçar, então entre em contato aí com a gente pelo WhatsApp, envie sua pergunta, lembrando de dizer nome, sobrenome e a cidade onde você mora. Com tanta experiência que já teve na área de política pública, qual a concepção que você tem sobre política pública para tratamentos de dependentes químicos no Brasil? Então, estava até conversando um pouco antes de vir para cá com meu parceiro Jorge Gomides, né, que é diretor-geral do Centro Terapêutico Recomeçar. Hoje a gente tem políticas públicas, mas que, na verdade, nos estados brasileiros, elas estão ligadas a uma política partidária. Então, o governo que está naquele momento tenta estabelecer uma política, mas que a gente sabe que ela atende o usuário, mas, infelizmente, ela também tem outras finalidades que não é só a questão do atendimento às famílias e ao dependente. O que a gente precisa é desenvolver estratégias que elas se firmem independente do governo que entra e sai. Hoje a política que a gente tem, a diretriz que a gente tem na política pública nacional, infelizmente ela é ineficaz, porque ela não atende, ela não promove um atendimento integral da família, do usuário e todas as demandas que esse usuário traz. Então, a gente tem uma questão que é baseada na redução de danos, que aí é uma outra vertente, uma outra discussão, mas que infelizmente não vai promover aquilo que às vezes o usuário ou a família está buscando. Então, a gente precisa ampliar esse leque e trabalhar também com a questão da abstinência, respeitar a questão da internação, quando ela é necessária. Então, a gente tem que sair desse discurso do que eu sou a favor e do que eu sou contra e entrar no discurso do que é necessário para o paciente e o que é necessário para a família. Que já está emergido, né? Exatamente. Que já é uma pessoa dependência, já não tem mais volta. Como é que funcionam as terapias cognitivas, o atendimento terapêutico que está sendo realizado atualmente lá no Recomeçar? Hoje no Recomeçar nós atendemos com uma equipe multidisciplinar, então nós temos um corpo médico, nós temos psicólogos, trabalhamos com outras disciplinas com outros tipos de atendimento dentro do Centro Terapêutico Recomeçar. A gente tem uma linha que tem sido também discutida mundialmente, que é essa questão da terapia cognitivo-comportamental para o dependente químico. A gente também trabalha com essa linha e a gente sempre prisa, a gente está sempre primando a questão daquilo que é necessário para o paciente, né? Então, a gente trabalha com uma coisa que se chama projeto terapêutico individualizado. Então, todas as pessoas, a maioria que vocês atendem lá no Recomeçar são usuários de drogas? Sim, mas as pessoas vêm de diferentes contextos, de diferentes realidades familiares, então a gente precisa atender a demanda daquele usuário, atender o que ele traz dentro da singularidade dele. Quais são as principais necessidades? Porque, inclusive, o lema do Recomeçar é justamente não curamos, mas tratamos.
Como é que é feita essa política lá dentro, levando em consideração cada história, cada pessoa, cada necessidade? Inicialmente, a nossa avaliação ela está muito direcionada na questão da saúde da pessoa, porque a gente sabe que além da dependência, ou seja, né, da pessoa desenvolver uma compulsão pela droga, ela acaba tendo uma série de problemas de saúde. Então, nosso primeiro foco é a questão da saúde da pessoa, independente do tipo de droga que ela use. E eu sempre friso nas entrevistas, nas palestras que eu faço, que quando eu estou falando de droga, eu também estou falando do álcool, também estou falando do cigarro, que são drogas lícitas, mas que causam uma série de danos na saúde das pessoas. Dependência também. Então, o nosso primeiro olhar é para essa questão da saúde da pessoa, colocar isso em ordem, deixar isso no lugar. E aí os outros prejuízos estão relacionados à parte psicológica e social. Então, são pessoas que normalmente vêm de um seio familiar, mas que estão com os vínculos afetivos rompidos, os vínculos familiares rompidos. São pessoas que, infelizmente, em algum momento estão tendo problemas no trabalho, ou já abandonaram o trabalho, ou já abandonaram outros tipos de relacionamento que não são só os relacionamentos familiares. Então, essas pessoas ou não abandonaram, mas estão a ponto de, porque também a gente tem a questão dos dependentes, mas tem a questão das pessoas que estão abusando de drogas, né? Então, isso também já começa a gerar um prejuízo na vida da pessoa e ela precisa de orientação e, na maioria dos casos, precisa de tratamento. Isso que é importante. Olha, a telespectadora Madalena está interagindo com a gente do bairro Augusto Franco, aqui na capital. Obrigada pela audiência de vocês aqui na capital e também no interior. E ela conta: meu marido é dependente, ela gostaria do contato da clínica para pedir ajuda. A nossa produção daqui a pouquinho vai disponibilizar na tela o endereço do Centro Terapêutico Recomeçar, e também o telefone para contato, para que vocês possam entrar em contato e também pedir ajuda. Porque aqui em Sergipe, por exemplo, não existe um hospital público de atendimento a pessoas com dependência química. Então, o nosso estado é carente nisso. Em outros estados mais desenvolvidos já existem essa estrutura pública, hospitais públicos para oferecer tratamentos mais prolongados. Então, a gente já aproveita para parabenizar ao Recomeçar por existir, primeiramente, né, como uma porta de saída para essa situação, para o tratamento, e também parabenizar vocês, profissionais que atuam de forma conjunta nesse sentido. O senhor também coordenou um dos maiores programas de atendimento e tratamento para a dependência química do país, que é o programa Recomeço. Como foi a experiência? Foi uma experiência muito interessante. Na época, em São Paulo, nós introduzimos essa política junto com a Secretaria de Justiça e depois ela migrou para a Secretaria do Desenvolvimento Social. É uma parceria que... O programa Recomeço, na verdade, ele é uma parceria entre diversos setores, né? Educação, segurança pública, saúde, assistência social. Então, a ideia do programa Recomeço era reunir todos os equipamentos, todas as frentes de trabalho que buscam atender a dependência química. Então, ele uniu os CAPs com as comunidades terapêuticas, com as frentes de pastorais como a Pastoral da Sobriedade, promovendo palestras, prevenção, mas principalmente viabilizando vagas de tratamento com financiamento público para pessoas que têm a dependência química. E também trabalhando com a questão de hospitais para desintoxicação e leitos psiquiátricos. Agora sim, está na tela o telefone do Recomeçar, a pedido dos telespectadores que querem anotar, querem saber o endereço. Tá aí, gente. Busca ajuda, busca soluções. Lá no Recomeçar tem profissionais realmente capacitados, como o psicólogo Juliano aqui presente, e uma equipe multidisciplinar. Muito importante esse trabalho. A gente agradece a sua presença aqui e desejamos sucesso nessa empreitada e que, de fato, as políticas públicas elas passem a existir e passem a funcionar nesse sentido de oferecer tratamento às pessoas, né? Eu que agradeço, Tânia. Bom dia.